Quem aqui nunca ouviu falar sobre o famigerado sistema linfático? Ele, que é composto por um conjunto de órgãos e principalmente por vasos linfáticos que possuem características semelhantes às veias e que são extremamente importantes para a circulação sanguínea. Lembrou? Não? Então relaxa, vamos juntos refrescar essa memória e conhecer um pouquinho mais a fundo sobre esse incrível sistema. Grande parte do nosso corpo é formado por líquido. Em específico, aproximadamente 60% de um organismo adulto é composto por água. Essa água no nosso organismo pode ser encontrada tanto no sangue, mantendo-o em estado líquido, formando plasma sanguíneo, tanto dentro das células, aliás, grande parte da água do nosso corpo é intracelular, como também essa água pode estar no meio extracelular, ou seja, entre as células, formando o que nós chamamos de líquido intersticial. A água no nosso organismo possui uma função extremamente importante, pois ela é configurada como um meio de transporte. Como assim meio de transporte? Ela age como um veículo por onde as substâncias conseguem sair do sangue e entrar nas células, ou sair das células e entrar no sangue. Desse modo, entende-se que a água é fundamental, visto que mesmo que ela se encontre dentro do sangue, ela pode sair, ir para o espaço intersticial, entrar nas células ou vice-versa, caracterizando assim o que chamamos de dinâmica de fluidos. O interstício é um órgão integrante do tecido conjuntivo, descrito como espaço preenchido de líquido entre a pele e os demais órgãos, músculos e o sistema circulatório. O fluido presente nesse espaço é o que chamamos de fluido intersticial, que é composto por líquido extracelular e a sua solução. Bom, sabendo então que esses líquidos podem mudar de local, dependendo de onde eles estiverem, acabam por ganhar um nome diferente. A água dentro do sangue é conhecida como plasma. Já a água dentro das células é conhecida por hialoplasma. E a água que fica entre as células, essa sim chamamos de líquido intersticial. Conforme as substâncias se movimentam entre o sangue e as células, a água se movimenta junto com essas substâncias. Devido a esse movimento, a água que sai dos capilares sanguíneos, cerca de 90% dela, acaba por ser absorvida pelos próprios capilares sanguíneos. Entretanto, os outros 10% acabam por ficar retidos no meio intersticial e é exatamente o sistema linfático que será responsável por drenar esse excesso de líquido e fluidos que ficam presos entre as células. O sistema linfático são vasos linfáticos espreguiçados intimamente ligados ao sistema cardiovascular, que possui como principal função a drenagem de líquidos que estejam acumulados no espaço intersticial, isto é, recolhem todo o excesso de líquido intersticial e toxinas acumuladas e as devolvem para a circulação sanguínea, como também atuam na imunidade corporal por conter células de defesa. Outro aspecto muito importante que sempre devemos lembrar é que quando esse excesso de líquido intersticial entra nos vasos linfáticos, ele passa a ser chamado de linfa. O sistema linfático é muito semelhante ao sistema vascular. A diferença é que o sistema vascular possui os vasos sanguíneos, que vão ser responsáveis pelo transporte de sangue, enquanto o sistema linfático possui os vasos linfáticos, onde vai acontecer o transporte da linfa. Além disso, é vista uma grande diferença estrutural entre esses dois sistemas. O sistema cardiovascular ele é fechado e o sistema linfático ele é aberto, tendo assim seu início no meio intersticial e seu término na circulação venosa. Os principais componentes do sistema linfático são a linfa, os vasos e capilares linfáticos, os linfonodos, entre outros órgãos que nós vamos citar aqui. A linfa ela vai ter origem no líquido intersticial e tem composição semelhante ao plasma sanguíneo, mas dependendo do tecido que vai ser drenado, essa composição pode variar. Além dos vasos linfáticos e da própria linfa, o sistema linfático também possui células chamadas de linfócitos T e linfócitos B. Agora então, falando dos órgãos linfóides, nós vamos citar os linfonodos, que vão ser agregados de tecidos linfáticos e estão localizados no caminho dos vasos linfáticos. E esses vão possuir as células de defesa que vão ajudar na imunidade do nosso organismo. Entre os órgãos linfáticos também é visto as tonsilas, que vão se subdividir em palatina, lingual e faríngea. Elas vão ser agregados de linfonodos encapsulados em regiões estratégicas do nosso corpo. O baço, o timo e a medula óssea também são estruturas fundamentais e vão ser responsáveis pela produção, maturação e renovação dos linfócitos das células de defesa.
Bom, antes de aprofundarmos com a nossa explicação, é muito importante conhecermos a origem embrionária do sistema linfático e de seus respectivos órgãos. Então, se liga nessa informação. Você sabia que o sistema linfático inicia seu desenvolvimento no final da 6ª semana do período embrionário, cerca de 2 semanas após serem reconhecidos os primórdios do sistema cardiovascular? Assim, os primeiros capilares linfáticos se juntam uns aos outros e acabam por formar uma rede de linfáticos. Então, galera, existem 6 sacos linfáticos primários no final do período embrionário. 2 sacos linfáticos jugulares, que estão próximos à junção das veias subclaves com as cardinais anteriores e assim formando as futuras veias jugulares internas. 2 sacos linfáticos ilíacos próximos à junção das veias ilíacas com as cardinais posteriores. Um saco linfático retroperitoneal localizado na raiz do mesentério na parede abdominal posterior e, por fim, uma cisterna do quilo, que vai se encontrar localizada dorsalmente ao saco linfático retroperitoneal. E é importante saber que todos esses sacos linfáticos eles servem para passar por divisões e formarem os linfonodos, exceto a parte superior da cisterna do quilo, que vai permanecer após o nascimento. Não vai não, amor. Agora que já conhecemos o desenvolvimento dos vasos linfáticos e a origem embrionária dos linfonodos, vamos desvendar um pouquinho mais do seu desenvolvimento. Os linfonodos vêm dos sacos linfáticos, exceto a parte superior da cisterna do quilo. Esses sacos linfáticos são invadidos por células mesenquimais que formam as cavidades. Posteriormente, outras células mesenquimais entram no linfonodo e o envolvem para formar a cápsula, os vasos sanguíneos e as trabéculas. Os linfócitos que estão presentes no linfonodo podem ser provenientes da fase mesoblástica, vindo do saco vitelínico, da fase hepática, vindo do fígado, da fase esplênica, vindo do baço, ou até mesmo dos próprios linfonodos, em uma fase da gestação e do timo. Além do mais, toda a organização dos linfonodos em córtex e medula ocorre somente após o nascimento, pois ao nascer ainda não se tem nódulos linfáticos, uma vez que o sistema ainda não começou a trabalhar. Outro aspecto muito importante é que os linfócitos são derivados originalmente de células-tronco do mesênquima do saco vitelino e mais tarde do fígado e do baço. Por fim, os linfócitos precoces finalmente entram na medula óssea e nela se dividem em linfoblastos. Além disso tudo, é válido lembrarmos que os linfócitos que aparecem no linfonodo antes do nascimento são derivados do timo. Agora falando sobre o desenvolvimento do baço, das tonsilas e do timo, o baço vem completamente de células mesenquimais. Já o timo tem a sua origem do mesoderma, ectoderma e endoderma. As tonsilas palatinas elas vão se desenvolver do segundo par de bolsas faríngeas e próximo ao mesênquima. Essa tonsila é originada do ectoderma e do mesoderma. As tonsilas tubárias se desenvolvem da agregação de nódulos linfóides ao redor da abertura faríngea das tubas faringotimpânicas, nome dado à junção da orelha média com a faringe. As tonsilas faríngeas são agregados de nódulos linfóides na parede da nasofaringe. No caso da tonsila lingual, elas são agregados de nódulos linfóides na raiz da língua. Já os nódulos linfáticos, eles também se desenvolvem na mucosa do sistema digestório e respiratório. A linfa é um líquido aquoso, claro e levemente amarelado contido no sistema vascular. Ela é proveniente do líquido intersticial dos órgãos e é coletada pelos plexos linfáticos, que são os primeiros componentes do sistema linfático que posteriormente irão se reunir, dando origem aos vasos linfáticos. A composição dessa linfa assemelha-se com a do sangue, exceto por ela não possuir hemácias, pois apresenta também glóbulos brancos, dos quais 99% são linfócitos. Então, basicamente, a linfa é um líquido pobre em proteínas e rico em lipídios. Assim como o sangue, a linfa também contribui com o transporte e a remoção de substâncias em diversas partes do corpo. E além disso, os capilares linfáticos a coletam por difusão e a conduz para dentro do sistema linfático. E é já dentro desse sistema que o fluido passa a ser chamado de linfa, apesar de ter a mesma composição do que o fluido intersticial. Você sabia que o nosso organismo, em condições normais, tem a capacidade de produzir cerca de 3 a 4 litros de linfa por dia? Mas é importante lembrar também que a linfa é devolvida diretamente para a corrente sanguínea.
Os capilares linfáticos são os menores vasos condutores do sistema linfático. Entretanto, são mais calibrosos e irregulares que os sanguíneos. Eles se originam num tecido conjuntivo como microscópicos vasos de fundo cego, que se unem formando vasos maiores, como os vasos linfáticos. Os capilares linfáticos apresentam uma única camada de células endoteliais, enquanto os vasos linfáticos possuem paredes de 3 camadas que se assemelham às paredes presentes nas veias. Assim como nas veias, os vasos linfáticos apresentam válvulas em forma de bolso que garante o fluxo da linfa em um único sentido, visto que a movimentação da linfa ocorre graças à força externa que agem sobre as paredes dos vasos, como a ação massageadora dos músculos esqueléticos. E se dividem em vasos eferentes, tipos de vasos linfáticos por onde passa a linfa após sair de um linfonodo através do seu ígua. Vasos aferentes, tipos de vasos linfáticos onde a linfa flui para o interior de um linfonodo. Além do mais, os vasos linfáticos vão se juntando e terminam em 2 grandes ductos, o ducto torácico e o ducto linfático direito. O ducto torácico é o maior vaso linfático do nosso corpo e é o tronco comum a quase todos os vasos linfáticos. Já o ducto linfático direito é menor e é responsável por transportar a linfa proveniente dos locais que não foram recolhidos pelos vasos que desembocam no ducto torácico. Pequenos órgãos em forma de feijão, chamados de linfonodos, ao longo do nosso canal do sistema linfático, vão armazenar as células brancas, chamadas de linfócitos. Essas células vão ter um efeito bactericida e, desse modo, ajudando a combater as infecções e doenças do nosso corpo. Então, no caso de alguma infecção, essas estruturas podem ficar doloridas e aumentar de tamanho, em resposta ao combate dos micro-organismos invasores do corpo humano. Inclusive daí que vem a famosa íngua. Essa resposta inflamatória acontece porque os gânglios linfáticos eles funcionam como se fosse um filtro contra a penetração de micro-organismos e substâncias na nossa corrente sanguínea. Os linfonodos são os órgãos linfáticos mais numerosos do nosso organismo e eles vão se aglomerar nas axilas, pescoço e virilha. Existem cerca de 400 gânglios no homem, onde 160 vão se encontrar na região de pescoço. Os primeiros vasos linfáticos eles são chamados de vasos coletores ou de primeira ordem, e esse nome é dado porque eles coletam a primeira linfa drenada pelos plexos capilares e vão depositar essa linfa coletada nos linfonodos aferentes, que vão se comunicar com os plexos capilares em diversos pontos da sua periferia. As estruturas ovais e os linfonodos eles vão estar presentes por todo o trajeto dos vasos linfáticos, e eles vão ser responsáveis por filtrar toda a linfa que passa por eles. De que maneira isso acontece? Nas malhas da sua rede, eles vão reter todas as células cancerosas, bactérias e vírus. E aí, vocês lembram dos linfócitos? Então, depois esses linfócitos vão lá e fagocitam todos esses oportunistas. Dos linfonodos aferentes vão partir vários outros vasos linfáticos, que vão ser chamados de vasos eferentes. E esses vasos, eles vão passar por uma série de linfonodos antes de conduzir a linfa para desembocar no ducto torácico, que está localizado à esquerda, ou no ducto linfático, que está localizado à direita, e por fim, assim, chegar ao sangue. Prontinho, chegamos ao sangue. Dessa forma, nós podemos concluir que quanto mais grupos de linfonodos a linfa tiver que passar durante seu trajeto antes de ser lançada ao sangue, maiores são as chances de um prognóstico favorável. Diante disso, por exemplo, o câncer no ápice da língua não é tão mortal quanto o câncer na garganta, visto que no primeiro caso ele acaba por passar por 4 grupos e no segundo apenas por 2 grupos de linfonodos, antes de chegar à circulação sanguínea e se disseminar pelo corpo. A linfa do couro cabeludo, da face e do pescoço é drenada por vasos linfáticos em direção ao anel superficial de linfonodos, localizado na junção entre cabeça e pescoço. Esse anel é composto pelos linfonodos occipital, mastoide, parietídeo, submandibular e submentual. De maneira semelhante a outras regiões do corpo, os vasos linfáticos superficiais acompanham as veias e os vasos linfáticos profundos acompanham as artérias. Os linfonodos cervicais profundos localizam-se na margem posterior do esternocleidomastoide. Já os linfonodos cervicais superficiais localizam-se na margem anterior do esternocleidomastoide. Os principais linfonodos da cabeça e pescoço são os occipitais, bucais infraioides, submandibulares, submentuais,
cervicais superficiais, cervicais profundos, mastoides, auriculares posteriores e pariotídeos pré-auriculares. Os linfáticos da cabeça e do pescoço drenam para numerosos linfonodos, dispostos em grupos superficiais e profundos. Muitos deles apresentam-se hipertrofiados em diversos processos patológicos que atingem estruturas cervicais e da cabeça, como a faringe, a traqueia, a tonsila palatina e a língua, e podem ser atingidos em processos carcinomatosos. Por esta razão, a palpação dos linfonodos cervicais é uma prática muito importante de rotina no exame clínico dos pacientes. Agora vamos falar sobre os principais linfonodos da cabeça. Linfonodos occipitais. Localizados na origem do músculo trapézio, sua drenagem é linfática da região occipital, couro cabeludo. Linfonodos mastoide. Drenagem linfática da região posterior do pavilhão auricular e parte posterior da região temporal. Linfonodos pariotídeos superficiais. Drenagem região temporal anterior, porção anterior do pavilhão auricular, 1/3 superior da face, inclusive glândula lacrimal. Linfonodos pariotídeos profundos. Sua drenagem, glândula pariotídea e nasofaringe. Linfonodos faciais. Sua drenagem, região vizinha à veia facial. Para os principais linfonodos do pescoço. Linfonodos submentuais, região triangular. Sua delimitação: ventres anteriores do músculo digástrico e ocioide. A sua drenagem: pele do mento, região central do lábio inferior, dentes incisivos inferiores, respectiva mucosa vestibular, assoalho da cavidade nasal e ápice da língua. Linfonodos submandibulares. Sua delimitação: região triangular entre ventres anterior e posterior do digástrico e margem da mandíbula, trígono submandibular. Sua drenagem: drena a superfície da face, os dentes superiores e inferiores, com exceção dos incisivos inferiores e terceiro molar superior, e a mucosa adjacente, lábio superior e inferior, exceto a parte central do lábio inferior, e a parte anterior do palato e da cavidade nasal, corpo e a margem da língua. As glândulas submandibulares e sublinguais, o assoalho da cavidade oral e bochecha. Linfonodos cervicais superficiais, anterior, veia jugular anterior. Sua drenagem, região infraioidea. Lateral, veia jugular externa. Sua drenagem, lóbulo da orelha e pele vizinha. Linfonodos cervicais profundos, veia jugular interna. Sua drenagem: raiz da língua, região sublingual, palato mole, parte posterior da cavidade nasal e palato duro, terceiro molar superior, mucosa adjacente e tonsilas. Região posterior do couro cabeludo. Linfonodos occipitais. Linfonodos cervicais profundos. Parte posterior da região temporal. Linfonodos mastoides. Linfonodos cervicais profundos. Região anterolateral da face, couro cabeludo até as pálpebras. Linfonodos carotídeos, linfonodos cervicais profundos. Região da raiz do nariz, ângulo da boca e mandibular. Linfonodos submandibulares, linfonodos cervicais profundos. Região mentual, linfonodos submentuais, linfonodos submandibulares, linfonodos cervicais profundos. Linfonodos cervicais profundos, tronco linfático jugular, ducto torácico, lado esquerdo, veia jugular interna ou veia braquiocefálica, lado direito, veia cava superior, átrio direito.